Hoje vamos ter uma sessão do Centro de Estudos, cujo título é Exercício Físico e Saúde Mental, com a professora Andréa Deslandes. A Andréa é professora adjunta do IPUB e é pesquisadora da Associação Nacional, da Rede Nacional de Ciência para a Educação e coordenadora do Laboratório de Neurociência do Exercício da UFRJ. Então, com a palavra. Bom dia a todos. Só para aproveitar e lembrar que esse ano essas palestras elas estão sendo transmitidas pela webconferência de um grupo de interesse especial da Telesaúde, UFRJ, Rede RUT, e como um curso de extensão da UFRJ em Educação Permanente em Saúde Mental e Psiquiatria, e ambos com possibilidade de interação após a palestra com perguntas via web. Okay? Bom, então, antes de mais nada, queria agradecer a presença de vocês. Para mim, sempre é uma honra e um prazer muito grande estar aqui no Instituto de Psiquiatria, podendo falar um pouquinho do meu trabalho, porque a minha história e a minha história na UFRJ, elas se confundem, porque eu estou aqui na UFRJ há mais de 30 anos. Então, fiz minha graduação aqui, o mestrado e doutorado aqui no Instituto de Psiquiatria. Depois fui professora visitante aqui do Programa de Pós-Graduação em Psiquiatria e Saúde Mental. E hoje sou professora adjunta do Instituto de Psiquiatria. Então, para mim sempre é muito gratificante poder estar aqui falando um pouquinho do trabalho que é feito aqui no Instituto de Psiquiatria, no Centro de Doença de Alzheimer, no Laboratório de Neurociência do Exercício. E aí eu vou falar com vocês, então, hoje sobre exercício físico e saúde mental. Apesar de parecer ser uma coisa relativamente nova, falar sobre exercício físico e cérebro, exercício físico e saúde mental, na verdade, Hipócrates, pai da medicina, já falava que a melhor forma de se alcançar a saúde era através do exercício físico e a nutrição, nem muito pouco, nem demais, a quantidade certa. Então, o exercício físico relacionado à saúde já é muito. E aí eu vou tentar reduzir essa palestra, essa meia hora que a gente tem aqui hoje, falando primeiro sobre qual é o efeito do exercício físico no cérebro, né? Que a gente sabe do efeito do exercício nos músculos, no coração, nos vasos, mas e no cérebro? E qual é o efeito do exercício no humor e na cognição? Qual é o efeito do exercício na prevenção de doenças mentais? Dos transtornos mentais mais prevalentes. Qual é o efeito do exercício como um tratamento adicional dos transtornos mentais. E os nossos desafios. Quando a gente fala sobre exercício físico, a literatura, cada vez mais, ela vem associando o exercício como uma forma de medicina. Então, uma medicina complementar, tanto preventiva quanto terapêutica. A gente sabe que o exercício vai contribuir para a saúde cardiovascular, para a saúde músculo-esquelética, isso já é bem estabelecido. Mas, e o efeito do exercício no cérebro? Então, essa é a nossa primeira pergunta aqui. E, buscando entender os mecanismos neurobiológicos do exercício, os efeitos do exercício no cérebro, o nosso laboratório, há 10 anos atrás, publicou esse trabalho, Exercise and Mental Health, Many Reasons to Move. Então, a nossa ideia era tentar entender o que existia na literatura que falasse sobre o efeito do exercício no cérebro. Basicamente, esse trabalho mostrou que existem duas vias. Uma via indireta, que seria o exercício físico melhorando a saúde cardiovascular, melhorando a saúde metabólica e, consequentemente, então, melhorando a saúde mental por conta do efeito que o exercício vai promover, reduzindo, então, esses fatores de risco de algumas doenças. Porque a gente sabe que, por exemplo, as demências estão associadas à hipertensão, à diabetes, e a depressão também tem fatores de risco associados à saúde cardiovascular e metabólica. Então, o exercício melhorando a saúde cardiovascular e metabólica também iria contribuir para reduzir o risco das doenças mentais. Mas a via direta, que era uma via mais importante para a gente, não no sentido de ser mais impactante na redução do risco das doenças, mas sim porque as pessoas não falavam tanto sobre isso há 10 anos atrás. Então, quais as adaptações centrais que poderiam estar acontecendo com o exercício físico no cérebro?
Basicamente, o que a gente viu foi que, com o exercício, principalmente no modelo animal, existe um aumento de neurotransmissores, principalmente a dopamina, aumento de fatores tróficos, como BDNF, GF1, VEGF, e aumento de adaptações crônicas, como a neurogênese, aumento de novos neurônios, principalmente no hipocampo, aumento de novos vasos, angiogênese e sinaptogênese. Então, na literatura, nos últimos 10 anos, a neurociência vem apontando essas adaptações. E isso é interessante porque esses estudos eles já são observados há muito tempo. Então, o primeiro estudo que verificou um aumento de novas células neuronais no hipocampo, em modelo animal, da Van Prague, foi na década de 90. Então, esses trabalhos eles já vêm sendo realizados há muito tempo. E, basicamente, alguns fatores do estilo de vida, como o estresse e o próprio envelhecimento e doenças mentais, estão associadas com redução de fatores tróficos, com redução de neurogênese, e, por outro lado, o exercício poderia ser um dos fatores do estilo de vida que estivesse, então, colaborando para o aumento da neurogênese. Esse é um outro trabalho que nós fizemos, foi conduzido por um aluno meu de doutorado aqui da UFRJ, o Eduardo Portugal, e o Eduardo ele fez, então, um esquema ali com um neurônio e tentando mostrar várias sinalizações com o exercício físico. Não só no que já foi falado, mas também, por exemplo, o aumento de formação de novas mitocôndrias, favorecendo também a capacidade oxidativa do cérebro. Então, mais recentemente, alguns estudos falaram muito sobre essa miocina, a irisina, né, que recebeu esse nome por uma deusa grega, mas, na verdade, a irisina ela é só um sinalizador, um mecanismo de ação associado a esses fatores tróficos que vão estar aumentados no cérebro e, consequentemente, neurogênese. Existem alguns estudos, e também há bastante tempo vem se investigando isso, de adaptações estruturais no cérebro com o exercício físico. Então, nesse estudo de um grupo bastante conhecido do Illinois, o Dr. Arthur Kramer e os colaboradores mostraram que, com o envelhecimento, e aqui eles mostram, então, algumas alterações, tanto em substância cinzenta quanto de substância branca, principalmente em córtex frontal, parietal, temporal, com o envelhecimento. Então, uma redução dessas áreas com o envelhecimento. E essas mesmas áreas sendo preservadas ou diminuindo essa redução, associado isso a uma maior capacidade aeróbica. Alguns estudos também mostram, como esse, que foi publicado recentemente, que quanto maior é o tempo de horas sentadas, menor é a espessura de áreas como o córtex temporal. Então, os estudos estruturais vêm confirmando essas alterações centrais. E esse é um estudo que mostra uma relação do volume do cérebro como um todo associado à capacidade aeróbia em pacientes com Alzheimer. Então, pacientes com Alzheimer que têm uma maior capacidade aeróbia também tendo uma maior volumetria do cérebro como um todo. Esse foi um estudo feito não de corte transversal, mas de intervenção. E esse estudo ele mostra um resultado interessante, que é o aumento da volumetria hipocampal, tanto direita quanto esquerda, em pessoas que faziam exercício físico aeróbio. E o grupo controle, que foi um grupo que fazia alongamento, não teve essa mesma resposta. De um modo geral, os estudos vêm mostrando, quando a gente já sai da questão que a gente começou com a célula, com os neurônios, com as questões estruturais, e agora já indo para a função, de um modo geral, os estudos mostram que o exercício físico está associado a uma melhora do funcionamento do córtex pré-frontal, principalmente de alterações de função executiva, como controle inibitório, tomada de decisão, flexibilidade cognitiva. Então, os estudos vêm mostrando que pessoas que fazem exercício físico, tanto criança quanto adultos e idosos também, idosos com demência, têm um benefício em relação às funções executivas através do exercício físico. E aí, quando a gente pensa em relação a esses benefícios, é importante a gente pensar que, especificamente quando a gente fala dessa fase, que é a fase da infância, e
envelhecimento, são momentos onde a gente tem o maior benefício se a gente faz o exercício físico. Tanto porque na infância a gente consegue aumentar as nossas reservas e no envelhecimento a gente consegue diminuir essa redução das reservas que vai acontecer naturalmente, um processo natural do envelhecimento. Então, reduzir essa perda com o envelhecimento ou aumentar as reservas no início da vida. Mas que reservas são essas? Todas as reservas. Então, a gente pode pensar em relação à saúde física, às reservas cardiovasculares, as reservas de força e de massa magra e também as reservas cognitivas, porque os estudos vêm mostrando cada vez mais que o exercício pode contribuir tanto na infância quanto no envelhecimento para a melhora da saúde mental e da cognição de crianças e idosos. Então, olhando especificamente para esse início da vida, a Unesco vem mostrando já há bastante tempo que crianças que fazem exercício têm uma série de benefícios durante a vida, principalmente redução dos gastos com internação, com saúde, melhores scores em escola, maior chance de entrar na universidade, melhores chances profissionais e, principalmente, que a gente vê aqui, uma possibilidade de viver mais anos saudáveis. Então, de 3 a 5 anos de aumento de longevidade. Acho que um outro ponto que é bem importante se destacar aqui é que crianças mais ativas se tornam provavelmente adultos mais ativos que vão ter mais chance de terem crianças que também vão ser mais ativas. É sempre importante a gente destacar que na década de 70, a gente tem aqui a Unesco com a Carta Internacional da Educação Física e do Esporte, considerando como uma questão de direito de todo indivíduo de desenvolver aptidões físicas, intelectuais e morais por meio da educação física e do esporte. Então, a educação física deveria ser um direito de todo indivíduo. Lá no nosso laboratório, nós fizemos uma parceria com o professor Siddhartha Ribeiro, do Instituto do Cérebro da Federal do Rio Grande do Norte, e o meu aluno, Walter Fernandes, que é mestre de capoeira, a gente investigou o efeito da capoeira no desempenho escolar de crianças. E nesse primeiro estudo, a nossa pergunta era: será que crianças que têm uma maior capacidade física, uma maior capacidade motora, elas também têm um melhor desempenho acadêmico, um melhor desempenho escolar? E será que elas têm também um melhor desempenho cognitivo, principalmente em relação às funções executivas? Então, a gente fez esse estudo com 45 crianças e o que a gente viu de resultado mais importante foi crianças que tinham uma melhor capacidade de coordenação óculo-manual também tinham um melhor desempenho escolar. Então, esse foi um dos resultados que a gente encontrou nesse estudo. No projeto dele de mestrado, a gente ainda viu um outro resultado bastante interessante. As crianças que fizeram a intervenção com capoeira, as que tiveram uma maior frequência também tiveram um melhor resultado de função executiva, ou seja, a frequência parece também influenciar. Então, existe provavelmente uma relação de dose e resposta em relação ao exercício físico nas funções executivas. É importante a gente pensar que o exercício é só mais uma parte que pode estar associada a esses gargalos fisiológicos que contribuem com a melhora do aprendizado e da educação. Se a gente pensar em relação ao estilo de vida, a gente não pode esquecer que, junto com o exercício físico, a alimentação e a qualidade de sono, elas são tão importantes quanto. Então, cada vez mais a gente tem dentro da pesquisa que investiga educação e aprendizado a intervenção com essas modificações no estilo de vida das crianças para investigar esse efeito benéfico no resultado escolar. E aí, olhando para o outro lado, né, para a outra ponta, não mais para as crianças, mas para os idosos, o nosso laboratório também investigou o efeito do exercício físico em idosos que não tinham nenhum transtorno mental, mas idosos institucionalizados, idosos em LPI. Então, esse foi o aluno de doutorado, Renato Sobral,
e ele investigou o efeito de uma atividade, de um exercício físico com realidade virtual. Então, realizando as atividades com o I. Ele fez uma randomização onde ele tentou comparar um grupo que fazia as atividades com o I e outro grupo que fazia exatamente o mesmo movimento, mas sem nenhuma interação. Qual era o objetivo disso? Era entender que se só o exercício é importante para melhorar as funções cognitivas desses idosos, as respostas emocionais e a parte motora, ou se ele fizesse esse exercício numa tarefa que envolve imprevisibilidade, que envolve mais prazer, que envolve uma maior necessidade de atenção, como o I, se esse tipo de exercício poderia ter uma demanda cognitiva maior durante o exercício e, consequentemente, ter um resultado melhor para essas respostas nos idosos. Então, os idosos fizeram exercícios que eram exercícios com jogos do I, então tinha dança, tinha exercícios de equilíbrio, tinha exercícios de boxe, e a gente verificou, tanto de forma aguda, imediatamente após, quanto de forma crônica, o melhor resultado para esses exercícios que foram feitos com o I, comparado aos outros que foram feitos só com movimentos repetidos, mas sem interação com o meio e sem um envolvimento cognitivo mais importante. Então, esses dois estudos que foram publicados mostraram resultados favoráveis, tanto de forma aguda quanto de forma crônica. Bom, então, nesse momento, a gente tem várias alterações neurobiológicas, principalmente no modelo animal, associadas a exercício e melhora do funcionamento do cérebro. A gente tem alterações estruturais sendo apresentadas nos estudos em modelo humano. Temos alterações funcionais, tanto em crianças quanto em idosos, nas respostas motoras, cognitivas e emocionais. Mas e quando você tem um transtorno? Quando você tem um diagnóstico? Então, será que o exercício ele poderia reduzir o risco de desenvolvimento? E depois que esse diagnóstico ele já existe, será que ele pode, então, funcionar como um possível tratamento? Então, pensando primeiro na questão da redução do risco, é importante a gente lembrar que, apesar do investimento em pesquisas com transtorno mental não ser tão grande quanto o investimento que é feito com doenças cardiovasculares, como câncer, como AIDS. Então, todas essas doenças, elas têm um investimento maior em pesquisa do que o transtorno mental. O transtorno mental, ele gera uma sobrecarga muito grande. Então, a questão da intervenção tanto para investigar prevenção e tratamento, ela deveria ser muito mais priorizada. Principalmente se a gente olha para esses dados do National Institute of Mental Health, que eles mostram que a cada $1 de investimento em tratamento, em pesquisas para tratamento de depressão e ansiedade, você tem um retorno de $4 em melhora de qualidade de vida e de funcionamento. Então, pensar em estratégias que possam estar contribuindo para a melhora da resposta clínica e a redução dos transtornos é um fator que a gente pode pensar não só como toda a importância que ele tem, mas até mesmo a questão econômica. Se a gente pensa, então, no exercício físico, que é só uma parte desse estilo de vida, que envolve também alimentação, qualidade do sono, redução de estresse, mas pensando especificamente no exercício físico, o que a gente vê é que na maioria dos estudos, desde os transtornos mentais mais prevalentes nas crianças até idosos, de um modo geral, existe uma relação entre ter transtorno e ser mais sedentário. Então, esse estudo, por exemplo, é uma revisão sistemática que ele mostra que em crianças com TEA, existe um comportamento sedentário de aproximadamente 9 horas. E isso é muito parecido quando a gente olha, por exemplo, os transtornos mentais como transtorno bipolar, esquizofrenia e depressão maior. Então, a gente também tem nesses transtornos uma média de aproximadamente 8 horas de comportamento sedentário. E isso é bastante importante se a gente pensar as consequências das doenças mentais que o sedentarismo está associado. Quando a gente fala de demência, então a gente também tem essa realidade, sendo que, no caso dos idosos com demência, o comportamento sedentário é por volta de 15 horas.
E se a gente pensar em idosos institucionalizados, isso vai para 17 horas, sendo então mais importante que se tenha algum tipo de intervenção nessa população. E aqui é um dado interessante, porque o que se tem de prescrição para a saúde seria 8.000 passos por dia, em média. Se a gente pensar em estudos que investigaram a quantidade de passos realizados em idosos com demência, menos de 4.000 passos, por volta de 4.500 passos. E se a gente fizer 30 minutos de caminhada com esses idosos, isso já está associado aí a pelo menos um aumento de 2.000 passos. Então, são estratégias simples que poderiam estar sendo realizadas para diminuir esse comportamento sedentário na população. De um modo geral, os estudos de revisão sistemática, os estudos de meta-análise vêm demonstrando que pessoas sedentárias têm o maior risco de desenvolver transtornos mentais, e esse foi um estudo feito especificamente para crianças e adolescentes. Então, pessoas que fazem exercício têm uma redução da prevalência de cerca de 31% de transtornos mentais, e também uma redução de quase 30% na incidência desses transtornos mentais, principalmente transtornos de ansiedade e distimia. Esse foi um estudo feito em colaboração com o nosso laboratório, o professor Felipe Schuch, da Universidade Federal de Santa Maria, e o grupo da Universidade da Austrália, também da Universidade da Bélgica. E nessa meta-análise, que foi publicada no American Journal of Psychiatry, nós vimos que pessoas mais ativas têm uma redução de cerca de 17% da incidência de depressão. Então, esses dados eles vêm sendo confirmados na literatura com várias revisões sistemáticas e meta-análises. Esse é um outro estudo importante que mostrou que pessoas que fazem exercício, que têm um maior condicionamento físico, têm uma redução do risco de incidência de declínio cognitivo e demência. Aqui nesse estudo, especificamente, a cada 1 MET de melhora do condicionamento cardiorrespiratório, existe uma redução de 8% da incidência desses diagnósticos. E esse é um outro estudo mais recente que mostra um atraso de 5 anos no aparecimento da demência em pessoas que são mais ativas, em mulheres que fazem mais exercício, e também uma diminuição, então, 9 anos mais velhos. Então, a demência apareceria, então, por volta de 9 anos mais velho naquelas que fazem exercício. Se pensar que a demência é uma doença neurodegenerativa que não tem cura, pensar em um atraso de 5 anos ou aparecimento por 9 anos mais velho, isso daí traz para o idoso 5 anos, 10 anos de dependência, de autonomia e de melhora da capacidade cognitiva. Lá no laboratório, a gente desenvolve algumas pesquisas, e essas são algumas das pesquisas que são desenvolvidas no laboratório, onde a gente tenta identificar alguns biomarcadores motores associados ao aparecimento de transtornos neurocognitivos. Então, que alterações motoras e cognitivas podem estar acontecendo anos antes do aparecimento de declínio cognitivo, amnésico ou não amnésico, de demências, como a doença de Alzheimer. Então, aquele em cima é o FLOR-MASE, que é um teste que nós utilizamos para avaliação da capacidade de navegação espacial, e a gente faz também algumas avaliações de marcha e de equilíbrio. Esse é um estudo que foi publicado recentemente por uma aluna de mestrado aqui do PropSan, a Jéssica Plácido, que ela mostrou que idosos que têm demência têm uma redução significativa do desempenho da navegação espacial pelo FLOR-MASE teste. Então, resumindo a questão da redução do risco de desenvolvimento de transtornos mentais com o exercício físico, com pessoas que são ativas, que fazem exercício, a literatura, de um modo geral, mostra uma redução de cerca de 10, 20, 30, até 50% de redução de risco do desenvolvimento de transtornos mentais em pessoas que fazem exercício. E aí, finalmente, pensando no exercício físico como um possível tratamento complementar, adicional, quando a pessoa já tem o transtorno mental, quando ela tem um diagnóstico de transtorno mental. Então, o nosso laboratório começou a investigar o efeito do exercício na depressão maior em 2006,
aqui no Instituto de Psiquiatria, em idosos. E esse foi o primeiro estudo feito no nosso laboratório. Então, a investigação do efeito do exercício físico como um tratamento adicional de idosos com depressão gerou uma série de resultados e nós conseguimos verificar que existe uma melhora tanto da resposta clínica, de redução dos sintomas de depressão nos pacientes que fazem exercício físico, como também uma melhora da qualidade de vida e adaptações, inclusive, da atividade cortical. Então, esse foi o primeiro estudo feito pelo aluno Heitor Silveira, que foi um aluno de doutorado aqui do laboratório. Nós investigamos o efeito de 2 vezes por semana treinamento aeróbico, caminhada na esteira, por 30 minutos, numa intensidade moderada. Esses foram os resultados iniciais, então a gente viu uma redução dos sintomas na escala de Hamilton, na escala de depressão, significativa no grupo que fez exercício comparado ao grupo controle. E aí nós fizemos um outro estudo investigando por 1 ano esses pacientes fazendo exercício físico. E a gente viu também um resultado de redução dos sintomas de depressão, tanto pela escala de Beck, como escala de Hamilton e escala de Myers. Então, nós vimos um resultado consistente de redução dos sintomas nesses pacientes com depressão. E também vimos algumas alterações na atividade cortical. Então, principalmente na atividade parietal e na frequência média do EEG. A gente viu um aumento da frequência mediana do EEG nos pacientes que fizeram exercício físico. Nós fizemos também uma meta-análise, investigando todos os estudos que tinham na literatura que investigavam o efeito do exercício físico em pacientes diagnosticados com depressão maior. E, de um modo geral, os estudos mostram uma melhora da resposta, tanto com treinamento aeróbio quanto com treinamento de força, mas principalmente com treinamento aeróbio, que nessa época era a maior investigação era com estudos que utilizavam treinamento aeróbio. De um modo geral, o efeito era favorável tanto para treinamento aeróbico quanto para treinamento de força. Nós fizemos também investigações com o efeito do exercício na redução de ansiedade, principalmente com pacientes com transtorno de pânico, numa colaboração com o professor Egídio. Esse foi o aluno de probatório, o Rafael. E nós vimos que pacientes com transtorno de pânico que realizavam exercício físico, atividade aeróbica 2 vezes por semana, tinham redução dos sintomas de ansiedade, tanto em relação ao efeito imediatamente após, o efeito agudo, como também o efeito crônico. Nós também fizemos a investigação do efeito do exercício em pacientes com Parkinson. E em pacientes com Parkinson, esse foi o aluno, o Alexandre, Alessandro era do nosso grupo também, aluno de mestrado aqui do ProfSam. Nós vimos que pacientes que realizavam tanto treinamento aeróbico quanto treinamento de força tinham redução dos sintomas do Parkinson, redução dos tremores, redução da bradicinesia e melhora da qualidade de vida. Então, todos esses resultados que a gente viu tanto na depressão quanto na ansiedade, a gente também observou o efeito benéfico em pacientes com Parkinson. E aí nós começamos a investigar os pacientes com demência. Essa foi a aluna do laboratório que fez esse trabalho, a Cíntia Arcoverde, e ela investigou o efeito do treinamento aeróbio, também 2 vezes por semana, 30 minutos de caminhada. É uma intervenção bastante simples, mas que mostrou um resultado favorável. Então, tanto na resposta motora, quanto na resposta cognitiva. Então, os pacientes com Alzheimer que fizeram essa intervenção com exercício físico tiveram um resultado melhor da resposta motora, de equilíbrio, capacidade aeróbica, força, e também da resposta cognitiva, principalmente no Stroop, que mede a atenção, e no CANCOG, que mede a função cognitiva geral do paciente. E isso está de acordo com a maioria dos estudos que foram feitos na literatura. Essa é uma meta-análise bastante recente, que investigou o efeito do exercício físico no desempenho cognitivo de pacientes com Alzheimer. E aqui a gente tem a resposta, então, favorável, um tamanho de efeito favorável tanto para o treinamento aeróbio quanto com o treinamento combinado, tendo um resultado favorável, de um modo geral, quando observado todos os estudos.
Esse foi um estudo interessante porque ele mostrou o quanto que se pode ter, investigando especificamente custo-efetividade, quanto se pode ter de economia nesse tipo de intervenção. Então, esse estudo mostrou uma redução do custo de cerca de $10 mil por dupla, paciente e cuidador, quando o paciente faz o exercício físico. Esses estudos que mostram o efeito do exercício não são só em idosos, então, no caso da depressão, são todas as idades, todas as faixas etárias são envolvidas, e esse estudo especificamente investigou o efeito do exercício físico em crianças com TEA. Então, o transtorno de espectro autista já tem vários estudos feitos na literatura mostrando um efeito favorável também do exercício físico em crianças com TEA. E esse investigou especificamente o efeito do exercício na cognição de crianças com TEA e de crianças com TDAH. E da mesma forma, ele também mostrou um tamanho de efeito favorável tanto para crianças com TEA quanto para crianças com TDAH. Bom, então, agora encerrando essa próxima pergunta, que era qual o efeito do exercício na redução do risco e no tratamento. Então, o que a gente vê na literatura é, nesses últimos 20 anos, estudos bem consistentes, mostrando cada vez mais, primeiro, estudos randomizados controlados, depois revisões sistemáticas e, atualmente, meta-análise, mostrando um efeito favorável na redução do risco e na melhora da resposta clínica de pacientes com, pelo menos, esses transtornos que a gente conversou aqui. Existem muitos transtornos que ainda não têm evidência, mas, pelo menos, em relação à depressão, em relação à demência, em relação ao declínio cognitivo, em relação ao transtorno do espectro autista, as meta-análises vêm indicando um tamanho de efeito favorável para o grupo que faz exercício físico. E aqui é só para mostrar para vocês algumas atividades que são feitas também aqui no Instituto de Psiquiatria, que não são a pesquisa. Então, o nosso laboratório ele faz pesquisa, mas também a gente atua na extensão e no ensino. E em relação à extensão, nós temos algumas atividades para os idosos com demência, no Centro de Doença de Alzheimer e os cuidadores. Temos atividades no Instituto de Neurologia, da Eulino Couto, e temos atividades no CARIM, no Centro de Atenção Psicossocial da Infância e Adolescência aqui da UFRJ, do Instituto de Psiquiatria. Então, nessas atividades do CDA, a gente faz não só as atividades com o paciente, mas a gente inclui os cuidadores também. Por quê? A gente sabe que a família dos pacientes com demência, não só com demência, mas com qualquer transtorno mental, existe uma sobrecarga muito grande. E a gente também sabe que a qualidade de vida desses familiares e desses cuidadores vai impactar diretamente na qualidade de vida do paciente. Então, a nossa ideia é não oferecer o exercício físico só para o paciente, e tentar oferecer o exercício físico também para o cuidador. Então, isso é muito importante porque muitas vezes o cuidador percebe nas atividades que a gente faz que não é uma questão só de uma limitação do paciente. Eles começam a perceber que eles também têm limitações. E é muito interessante porque, às vezes, até o próprio paciente ajuda o cuidador quando ele não está conseguindo fazer alguma coisa. Então, isso também aumenta a empatia e a gente acaba vendo, então, um resultado favorável naquele tratamento, auxiliando tanto o paciente quanto o cuidador. Aqui são algumas atividades que são feitas no CARIM e fora do CARIM. Então, algumas atividades que a gente faz com as crianças com TEA e com os adolescentes, a gente tenta fazer fora desse ambiente aqui do CAPS. Então, a gente faz a intervenção, a gente fez várias atividades na Praia Vermelha no ano passado, e nessas atividades a gente procurou juntar não só os familiares, mas também os idosos com demência com as crianças e os pais dessas crianças e os familiares. Aqui algumas das atividades, então, stand-up paddle, canoa havaiana, meditação, capoeira, e tanto para as crianças quanto para os idosos. E esse é o mais novo projeto, que é o Surf for Mind, que o Mind, no caso, é promover motivação, inclusão, necessidade de desenvolvimento,
E a gente tem uma resposta muito boa, porque a gente também inclui os pais nessa atividade. Muitas vezes os pais têm medo da água, e ali na Praia Vermelha é um ambiente muito tranquilo para a gente fazer esse tipo de atividade. E a gente consegue, então, fazer com que tanto as crianças quanto os pais tenham um momento de diversão, de lazer e de exercício físico. O que a gente entende que é o mais importante é tentar combater o estigma, porque eu venho falando isso há muito tempo. Eu acho que o maior problema do transtorno mental é o estigma. A doença está na sociedade que não consegue entender o transtorno mental. Então, cada vez mais, o nosso laboratório tenta fazer atividades, tanto em relação à extensão quanto ao ensino, para diminuir esse tipo de estigma que ainda existe, infelizmente, na sociedade. Nessas atividades que a gente também recebeu netos, crianças neurotípicas, e infelizmente a gente, em alguns momentos, se depara com coisas assim. Uma idosa que foi no projeto com seu bisneto, que era neurotípico, uma criança saudável, e ele adorou, foi em todas as atividades, na capoeira, no stand-up paddle, e na sexta-feira seguinte, quando a gente foi fazer a atividade de novo, a idosa disse, olha, infelizmente eu estou triste porque eu não pude trazer o meu bisneto. E aí a gente perguntou, mas por que você não pôde trazer ele? Ele não quis voltar? E aí ela falou, não, o meu bisneto queria voltar, mas a mãe disse que ele não podia, porque aquela atividade era uma atividade para pessoas que têm transtorno mental. Então, esse tipo de estigma, esse tipo de preconceito, eu acho que é um dos maiores problemas, porque ali ele teve uma oportunidade de crescer com um outro pensamento, com uma outra interpretação do que seria o transtorno mental. Pensando nos desafios e nos próximos passos dessa área de investigação, existem muitas perguntas que a gente ainda não sabe, mas eu destacaria aqui a questão da adesão. Eu acho que esse é o maior problema hoje, e não só um problema de como fazer exercício em pessoas que têm transtorno mental, mas, de um modo geral, a população. Então, a adesão a um estilo de vida ativo é o maior problema que hoje nós temos para enfrentar nessa área. E, obviamente, algumas questões de avaliações específicas, a prescrição específica para cada um dos transtornos, e questões de biomarcadores, políticas integradas, e principalmente o gap enorme que existe ainda entre a evidência científica e a prática. Pensando em reduzir estigma, a gente tem alguns projetos em escolas, então esse é um dos projetos, o EPRJ dou uma aula, da professora Débora Fogel, e eu vou em algumas escolas municipais falar sobre exercício e cérebro, um movimento para combater as doenças mentais, e exercício e cérebro, um movimento para melhorar o desempenho cognitivo. Essa é a Rede Nacional de Ciência para a Educação, que o professor Roberto Lente já falou aqui para vocês há 2 semanas atrás, mas esse é uma forma também da gente tentar divulgar esse conhecimento, e lá nesse site nós também divulgamos os eventos, as atividades que são feitas do laboratório. E eu acho que também é muito importante a gente tentar cada vez mais fazer essa ponte entre a ciência e a sociedade, porque a pesquisa é feita para a sociedade, muitas vezes a informação ou não chega, ou chega de uma forma deturpada, e em alguns momentos a gente tem algumas informações como essa. Fazer exercício não freia avanço da demência, indica pesquisa. Exercícios físicos para pessoas com sintomas de demência leve ou moderada não funcionam, de acordo com um estudo publicado na revista acadêmica British Medical Journal. A verdade é que esse estudo ele teve uma grande divulgação, mas quando você olha a metodologia, foi uma intervenção de 4 meses, mas que só foram avaliados após 8 meses que eles já não estavam mais sendo supervisionados. 8 meses depois, eu gosto muito de dizer que o exercício físico é como você fazer o uso de um medicamento, ou como você escovar o dente. Você para de escovar o dente, você não vai ter mais o benefício. Então, o exercício físico, se você fica 8 meses sem a supervisão, muito provavelmente você não está mais tendo o benefício que deveria.
Então, esse é um problema. Se você olha para as meta-análises, como eu mostrei para vocês, a evidência é bem diferente dessa. Então, tiveram várias cartas na revista em relação a esse artigo, do mundo inteiro, de pesquisadores que trabalham há muitos anos nessa área, como a professora Fiatarone, da Austrália. O nosso laboratório também se posicionou, também colocando uma carta na revista, mas, infelizmente, a sociedade ela nem vai baixar em PDF, entrar no PubMed para ver o artigo na íntegra, entender estatística para poder ver as limitações, assim como ele também não vai ver as cartas que são colocadas no site. Então, é um problema. E é um problema maior quando 6 meses depois essa mesma mídia diz que o exercício cura o Alzheimer. Então, a população ter 2 informações em menos de um ano tão dicotômicas, então o exercício não ajuda e o exercício pode contribuir para curar. Então, a verdade é que nem uma coisa nem outra. Os pesquisadores que fizeram essa pesquisa são os pesquisadores daqui, da UFRJ, inclusive o professor Sérgio Ferreira, que vai estar no 2º semestre aqui no Centro de Estudos. É um trabalho belíssimo, mas ele fala em modelos animais sobre mecanismos associados à irisina que contribuem para a melhora do funcionamento do cérebro e para a redução de beta-amiloide no cérebro com o modelo de Alzheimer. Mas isso não está em nada sendo falado em relação à cura, e também a gente não tem esse resultado como a demência não pode ajudar e não ajuda no tratamento da doença de Alzheimer. Então, é um desserviço esse tipo de informação que muitas pessoas deixam de fazer um exercício que poderia ser benéfico e em função dessas informações que são um pouco distorcidas. Então, acho que esse é importante, cada vez mais a gente está trazendo as informações, as evidências científicas, a medicina baseada em evidência para a população. E esse é um dos maiores problemas. Então, se o exercício é tão bom para a saúde cardiovascular, metabólica, por que a maioria da sociedade, a maioria da população não faz exercício? Então, esse é um estudo bem recente da Lancet que mostra que mais de 50% das mulheres brasileiras são fisicamente inativas. Então, o que está acontecendo? Se a gente sabe que o exercício ele vai ter essa resposta benéfica para a saúde física e mental, mas a maioria não faz. Então, esse é um estudo que mostra a adesão em academias, por exemplo. Então, ele investigou mais de 5.000 alunos de academia e ele viu que, depois de 3 meses, menos de 40% permanecem na academia. E depois de um ano, menos de 4% permanece. Então, mesmo aqueles que têm a iniciativa de fazer exercício, não continuam. Então, não tem a continuidade. Uma das coisas que cada vez mais a neurociência tenta investigar é a questão da adesão ao estilo de vida associado ao prazer. Então, a nossa espécie ela é motivada pela sobrevivência e pelo prazer, e o exercício físico parece não ter esse tipo de resposta quando a gente olha para a maior parte da população que diz que não faz exercício porque é chato, porque cansa ou porque não tem tempo. E esse não tem tempo é um pouco questionável, porque a gente sabe que a maioria das pessoas tem cerca de 4 a 8 horas em tela. Então, o que acontece? Uma das hipóteses é que talvez a gente tenha uma questão afetiva, emocional, associada à adesão ao exercício físico. Então, para que a pessoa tenha uma maior adesão, ela teria que ter uma maior motivação também durante esse exercício. Pensando nas barreiras, nas motivações, nos facilitadores, a gente vê principalmente uma falta de organização e orientação da atividade. Então, como facilitadores, que a atividade ela seja supervisionada, e como motivação, que elas sejam motivantes e que sejam atividades preferidas, e que tenha envolvido também uma questão da autoeficácia e uma questão do conhecimento. E um apoio também, principalmente quando a gente fala de crianças, que tem um apoio da família, e também quando a gente fala de idosos que têm esse apoio dos familiares. Infelizmente, quando a gente vê as mensagens estão um pouco distorcidas. Então, quando a gente pensa
o que o sedentarismo está associado? Está associado a você ficar sentado, se divertindo com seus pais e vendo televisão ou jogando sentado também. E quando a gente fala de exercício, o exercício é cansativo, dói e é uma coisa que eu não gostaria de fazer. E aí a gente finaliza. Queria que vocês vissem um pouco nessa questão da informação que está sendo dada em relação ao exercício. Talvez se o exercício começasse a ser apresentado de uma forma mais prazerosa, de uma forma mais motivante, talvez a gente consiga modificar esses padrões de prevalência do sedentarismo na sociedade. Então, esse é um vídeo que fala sobre a questão do metrô, né? O metrô de Estocolmo. E como normalmente a gente vê nos shoppings, em todos os lugares que você tem uma escada rolante, a escada rolante ela normalmente fica muito cheia e a escada normal ela costuma ficar bem vazia. Bom, definitivamente, se dentro da escola, na educação física escolar, a gente tivesse já nesse primeiro momento, nessa primeira experiência com o exercício físico, a gente tivesse essa experiência prazerosa, muito provavelmente a gente conseguiria levar esse estilo de vida ativo para o resto das nossas vidas. Mas, infelizmente, em alguns momentos, a própria escola gera ali determinadas atividades que a pessoa começa a não gostar do exercício físico no lugar onde ela deveria estar aprendendo a ter o estilo de vida ativo. Então, como conclusões, existem vários mecanismos de ação, diretos e indiretos, associados à melhora do funcionamento do cérebro com exercício e prevenção e tratamento de transtornos mentais. O exercício físico ele contribui para a melhora do humor e cognição de forma aguda e crônica. Existe evidência de redução do risco de diversos transtornos mentais, principalmente transtornos de humor e neurocognitivos. Exercício físico parece contribuir para a melhora da resposta clínica na maioria dos transtornos investigados. Desenvolvimento de estratégias que contribuam para a redução de barreiras e aumento dos facilitadores do estilo de vida ativo. Isso é uma das questões mais urgentes, entender como desenvolver estratégias para que os pacientes com transtorno mental possam se manter numa atividade física e equipes interdisciplinares, onde não só os psiquiatras, psicólogos, nutricionistas, enfermeiros, terapeutas ocupacionais e professores de educação física estejam trabalhando com os familiares e os próprios pacientes, porque eles também têm que ter essa decisão e o aumento de uma alta eficácia. Esse é o meu conflito de interesses. Minha família, meus filhos, que eu tento, desde a infância, fazer com que eles se mantenham ativos e que gostem de fazer, seja lá o que for, mas alguma coisa que eles gostem de fazer. Esse é o Laboratório de Neurociência do Exercício. Hoje nós temos 22 alunos e tudo que eu mostro sempre, eu gosto de frisar que tudo que é feito no laboratório, nada é meu trabalho, é o trabalho deles, porque eles é que realmente carregam o piano e fazem as coisas acontecerem. Obrigada. Bom, então vamos dar a palavra a quem quiser fazer algum questionamento à professora Andréa.
Tem duas perguntas aqui da web, né? Lembrando que a gente está... O Centro de Estudos também é um curso da Rede RUT. Então, vou fazer uma pergunta da Carla Muniz. Bom dia, professor André e equipe. Há algum estudo sobre esclerose múltipla e exercício? Bom dia. Isso é bem importante, eu não falei, essa neurodegenerativa que eu falei mais aqui foi a demência, a doença de Alzheimer, também falei dos estudos. O nosso laboratório ainda não desenvolveu nenhum trabalho com esclerose múltipla, mas nós temos uma aluna que está desenvolvendo um projeto de pesquisa para o mestrado aqui no PropSam, com esclerose múltipla e treinamento intervalado. Então, já existe bastante estudo randomizado controlado com intervenção, principalmente com treinamento aeróbio, esclerose múltipla, mostrando resultados bastante favoráveis. Alguma questão que ainda não se sabe em relação a isso é a intensidade, porque alguns estudos mostram que intensidades maiores, como intensidades em treinamento intervalado, podem ser até mais favoráveis, principalmente para a resposta imunológica, para o perfil imunológico. Então, é uma área que ainda precisa mais evidência para identificar qual tipo de exercício, qual a intensidade, qual a frequência, mas na maioria dos estudos, um resultado bastante favorável também para a esclerose múltipla. Alguém da plateia quer fazer algum comentário? Parabéns, como sempre. Se a gente, então, entende que a atividade física é terapia, né, talvez tão eficaz contra o medicamento, né? Então, como é que você hoje poderia, se fosse fazer um projeto de educação para profissionais, prescrição de atividade física? Eu entendo que 30 minutos, 3 vezes por semana, atividade aeróbica é uma recomendação bastante segura. Como que você, se fosse lançar um estudo, uma forma de terapia da atividade física, como é que você veria? O que já tem evidência para poder falar e a gente poder fazer? Como monoterapia, assim, existe pouca recomendação do exercício físico como monoterapia. Então, a gente tem um posicionamento canadense de depressão e ansiedade, mostrando que para depressão leve, você teria a possibilidade de usar o exercício como monoterapia, e isso já é uma prescrição deles. Mas, de um modo geral, na maior parte dos transtornos mentais, a evidência é mais para um efeito complementar, um efeito adicional. Pensando em políticas, a gente sabe que realizar 3 vezes por semana, o que é recomendado pela Organização Mundial de Saúde, pelo American College, seria 150 minutos semanais. Mas, em determinados momentos, a gente entende que, para determinadas populações, essa prescrição de 150 minutos semanais pode ser um problema. E que a gente vê, pelo menos nos resultados para a saúde mental, que 3 vezes por semana já seria suficiente. O treinamento aeróbio é bastante importante, mas a gente tem hoje uma linha muito grande mostrando que exercícios que você faça com uma maior demanda cognitiva, então em tarefa aberta, onde você tem uma maior imprevisibilidade do meio, onde você tem que interagir com o meio para você processar as informações sensoriais e tomar decisão. Esse resultado parece ser melhor e também está associado com um maior engajamento cognitivo e com mais prazer. Então, é muito difícil a gente pensar num tipo de exercício que pudesse ser o exercício específico para se fazer como uma recomendação de saúde pública. O certo seria que a pessoa tivesse 150 minutos de atividades que ela conseguisse se engajar com prazer. Então, hoje, cada vez mais, a gente vê, por exemplo, estudos feitos em ambientes outdoor. Então, atividades na praia, onde você tenha também envolvimento com a natureza. Então, a gente no Rio de Janeiro, a gente tem um lugar privilegiado, que tem essa possibilidade. Então, seria muito melhor se a gente pudesse também estar oferecendo esse tipo de atividade.
Mas se a gente tiver que ser assim, bem tradicional em relação ao que hoje existe de prescrição, seria exatamente isso, 150 minutos de atividade leve a moderada ou 75 minutos de atividade moderada forte por semana. E aí envolvendo atividade aeróbia, treinamento de força, que não necessariamente precisa ser com aparelho de academia, equilíbrio, coordenação e flexibilidade. Então, seria isso. Agora, eu acho que uma coisa importante que você falou, e que também tem que ser pensada, é como capacitar os profissionais de educação física. Porque nas universidades, você não tem dentro da grade da educação física uma disciplina, por exemplo, de saúde mental. Então, na Gama Filho, quando eu era professora da Gama Filho, eu criei uma disciplina para graduação que era Neurociência do Exercício para Educação Física. E nessa disciplina eu falava sobre isso. Quando eu era da UERJ também, eu criei uma disciplina em aprendizagem motora que eu falava sobre isso. Aqui a gente está tentando, né, Maria? A gente conseguiu já mandar para a reitoria uma disciplina para a graduação de exercício e saúde mental. E não só para o professor de educação física, mas também para o médico, para o fisioterapeuta, então, mas principalmente o professor de educação física, porque muitas vezes o médico ele vai para os congressos, ele lê os artigos científicos, ele sabe que o exercício pode ser um aliado para o tratamento, mas aí ele vai indicar para quem? Muitas vezes ele vai indicar para uma academia que as pessoas nem sabem o que é um transtorno mental. Então, isso é um problema também que tem que ser resolvido, que é introduzir a disciplina saúde mental dentro da formação da grade curricular do professor de educação física. Vou intercalar então aqui com uma outra pergunta dos alunos da web, a pergunta do João Menezes. Bom dia. Considerando os casos de crianças com TEA, transtorno do espectro autista, existe algum exercício físico específico que auxilie no desenvolvimento cognitivo de maneira geral? Ou que seja direcionado para a melhoria dos laços sociais, levando em conta o prejuízo social comum nesses quadros? Estou considerando a primeira e segunda infância, pois são a maior demanda do dispositivo em que trabalho. Então, se tem algum exercício específico para a TEA, para a questão dos laços sociais e para o desenvolvimento cognitivo? É uma ótima pergunta. Eu mostrei uma meta-análise que já tem mais de 20 artigos randomizados controlados nessa meta-análise, mostrando um efeito favorável do exercício, mas aí de uma forma diferente desse que a gente acabou de falar. Quase nenhum dos estudos utilizou o treinamento de caminhada, enfim, o treinamento aeróbio tradicional ou o treinamento de força. A maior parte dos estudos utilizaram atividades que são de habilidade aberta, ou seja, atividades onde a criança tem que interagir com o meio, que tem estímulos sensoriais, para que ele possa processar e responder com a melhor resposta motora para cada situação. Tá, mas que tipo de exercício é esse? Qualquer exercício que você faça, coletivo, esporte coletivo, futebol, vôlei, qualquer atividade coletiva, pode ser um queimado. Todas essas atividades são habilidades abertas, onde você tem que estar o tempo todo atento ao meio, aos estímulos sensoriais e estar respondendo a cada momento de acordo com cada demanda. Então, esse tipo de atividade. Se você faz uma atividade outdoor, a mesma coisa. Hoje a gente tem na literatura alguns estudos, e esses estudos estão sendo cada vez mais frequentes, sobre as atividades no mar. E nós temos alguns grupos, principalmente na Austrália, na África do Sul, em Portugal, Inglaterra, mostrando evidência de exercícios no mar, como, por exemplo, o surf, trazendo um resultado muito favorável, tanto para o desempenho cognitivo, quanto para a melhora social, melhora da autoestima, melhora da interação social. Então, melhora do desempenho escolar, e essas atividades ao ar livre, então, elas cada vez estão sendo mais indicadas, e atividades coletivas, que envolvam coordenação motora, coordenação óculo-manual, e uma vez eu ouvi uma frase que eu acho que faz todo sentido, principalmente agora que a gente tem esse trabalho no CARIM, que é
quando você conhece uma criança com autismo, você pode dizer que você conhece uma criança com autismo, porque é um espectro. Então, para cada criança, a gente tem um tipo de intervenção que vai ser muito específico para aquela criança. E sempre tentando incluir os pais e os familiares. Eu acho que isso é fundamental. Irmão, familiar, então nas atividades que a gente faz, a gente sempre procura incluir o máximo possível a família. Professor Márcio. Apreciei muito a sua apresentação, todos os princípios. A coragem de mostrar uma pesquisa irresponsável, né? Acho que aquela pesquisa cheia de aspas, feita com o objetivo de derrubar, né, alguma coisa, não fazia nenhum sentido. 4 meses, e sem continuidade, no mínimo 1 ano, e feito a avaliação logo depois, ou 2 anos, se fosse sério. Né? E também a crítica aos excessos, né? O perigo da mídia. Quando a gente procura mídia, a gente paga preços altos. Né? Aquela manchete certamente não era o que os colegas nem gostaram, nem eu acho que tenha sido bom. Então, tem que ter muito cuidado com a mídia. Essa coisa de querer ver seu rostinho na TV é um problema para nós. Né? A única coisa que eu repararia seria o perigo da gente associar o exercício físico à academia. Se fosse assim, eu estava ferrado, porque eu nunca entrei numa academia, os ruídos do ambiente, o mecanismo que você tanto criticou. Né? Então, eu acho que muito melhor seria investigar como é que é o cotidiano. Eu, por exemplo, cada vez ando menos de carro, bicicleta, a pé e outros. Então, contar como é que é o seu, o que você pode deixar de fazer de carro para começar a fazer. Mas aí entram outros aspectos que as pessoas ficam humilhadas, né, de não estar de carro. Um dia um colega, nosso funcionário, eu estava com um carro aí por acaso, frequentemente, vem assim do meu lado, doutor, eu queria fazer um elogio. O senhor fica muito bem nesse carro. Falei, ora, ela veio fazer elogio de outra coisa, que uma coisa que eu nunca valorizei foi carro, tá legal? Ele dá licença, pá, e foi embora. É uma mentalidade, gente, no dia a dia. Por isso eu gostei tanto daquela história do teclado na escada. Coisa de sueco, né? Quando eu for lá, agora em julho, tem 2 filhas lá, vou lá em Udenplan. Aquilo ali se pronuncia Udenplan, né? Um bairro bastante interessante, como toda Estocolmo. Bem, parabéns, seria isso. Obrigada, professor Márcio. Eu acho que todo mundo tem um pouco essa sensação quando vem dar uma palestra aqui no Centro de Estudos, que é o que o professor Márcio vai me perguntar, né? E aí, concordar comigo, assim, eu fico aliviada, tranquila de saber que estou na direção certa, porque eu acho que é muito importante a gente se preocupar com essa questão da mídia, porque isso que eu mostrei é bem preocupante, porque você tem 2 informações que são contrárias e que nenhuma das 2 reflete aquilo que foi publicado, mas é o que a população tem acesso. Mas só que as 2 elas são ruins, porque não é só aquela que diz que não faça exercício. Aquela é ruim, porque está tirando a oportunidade de pacientes terem uma resposta melhor. Mas também a outra acaba sendo ruim no sentido de dar uma esperança que não é aquilo que os pesquisadores estavam falando. Os pesquisadores estavam mostrando possibilidades de investigação, de mecanismos, né? Então, realmente, eu acho que é uma obrigação dos pesquisadores estarem sempre se posicionando e mostrando o que realmente existe de evidência científica. Então, acho que isso é bem importante. E a questão da academia, eu acho que também foi muito bom o senhor ter colocado, porque muitas vezes as pessoas associam exercício com academia. E aí vão para uma academia que muitas vezes não tem ali nenhuma atividade que a pessoa se envolva e que consiga se identificar. E muitas vezes o próprio professor de educação física ele pode não ter a possibilidade de ter a escuta que deveria em relação às atividades que aquela pessoa gostaria. Então, eu acho que pensar no exercício físico de uma forma mais ampla, o que você pode fazer no seu dia a dia para você se movimentar? 1 hora e meia de exercício todo dia eu não consigo, mas você não precisa. Você não precisa fazer 1 hora e meia de exercício todo dia. Então, você gosta de pedalar indo para o seu trabalho,
A gente tem os problemas aqui de segurança, né? Que esse é mais uma barreira, e é uma barreira mesmo, o ambiente, que deveria ser um ambiente favorável, né? Porque quando você vai para a Noruega, está todo mundo correndo na rua, mesmo com frio, mesmo abaixo de zero, as pessoas estão correndo. Aqui seria o melhor lugar, mas infelizmente a gente tem uma série de problemas. Ser numa ciclovia, que seria maravilhoso você poder correr ou pedalar vendo o mar na Niemeyer, e você hoje não tem a possibilidade de fazer isso. Então, é uma possibilidade de você pensar o que durante a minha semana eu gosto de fazer, me movimentando, e se não dá para você fazer todos os dias, o que você pode fazer uma vez na semana, durante a semana e no fim de semana, e sempre tentando pensar, eu gosto de fazer alguma coisa sozinha, eu gosto de fazer uma coisa em grupo, eu gosto de fazer uma coisa com a natureza, eu gosto de fazer alguma coisa com música. Sua característica, então respeitar essa característica para tentar realizar um pouco mais as atividades. Mais alguém? Adorei a palestra, muito bom, muito informativo. Eu queria saber o seguinte, eu não domino um assunto, mas não sei se eu vou falar besteira. Para entrar no aeróbico, você tem que ter um batimento mais alto. Não sei se isso é ficção na minha cabeça. Então, assim, nem toda caminhada, dependendo da forma que você caminha, vai contribuir. Tem alguma coisa nesse sentido? Porque, por exemplo, é óbvio que você vai estar saindo de sedentarismo, você sair para pedalar, né, para passear e etc., subir umas escadas, mas não necessariamente a frequência cardíaca, o batimento vai ser maior e você vai entrar na zona do aeróbico. Então, quais são os limites disso? Quanto você deveria ter de aeróbico? Ou só caminhada, sei lá? Isso é uma coisa interessante, porque assim, você está falando de duas coisas importantes. Uma é do conceito, né, aeróbio e anaeróbio. E a outra é a questão de dose e resposta. Então, quando a gente fala de qual intensidade seria suficiente ou mínima para que você tenha adaptações cardiovasculares e que estejam associadas, talvez, então, a essas adaptações neurobiológicas, a gente sabe que acima de 70% da frequência cardíaca máxima seria ali uma intensidade moderada, onde a gente começa a ter melhores respostas. Então, de 70% a 85% da frequência cardíaca máxima, ou de 60% do VO2 máximo a 80% do VO2 máximo. Só que, dependendo do seu objetivo, um treinamento intervalado pode ser também muito interessante. Então, seria já um outro tipo, uma outra configuração de treinamento, que você teria um estímulo muito forte, por exemplo, 90% da frequência cardíaca máxima, e uma recuperação que você poderia estar a 60% da frequência cardíaca máxima. Agora, a questão do conceito aeróbio e o anaeróbio, na verdade, a gente não tem nenhuma situação anaeróbia. É um conceito que foi feito na fisiologia do exercício, mas que, na verdade, a gente sempre vai estar utilizando a mitocôndria e utilizando os substratos energéticos de capacidade aeróbica, que estão envolvidos à atividade aeróbica. Mas em determinados momentos, quando a intensidade vai ficando muito alta, a gente acaba tendo a necessidade também de uma maior velocidade dessa produção de energia e a gente acaba entrando, então, num mecanismo que não é o oxidativo. E aí a gente tem ali outras vias. Mas eu acho que a tua pergunta era mais voltada para a questão de em qual seria a intensidade mínima. Então, eu diria para você, sempre é melhor fazer alguma coisa do que não fazer nada. A pior coisa é ficar sentado durante muito tempo. Mas se você puder fazer com uma intensidade acima de 70% da sua frequência cardíaca máxima, seria melhor, porque as suas respostas seriam mais favoráveis. E se você faz um treinamento intervalado, aí talvez você potencialize ainda mais essa resposta. Já tive a oportunidade de assistir outras palestras tuas e realmente são excelentes, que levam a gente a refletir muito e ver o potencial do exercício físico enquanto aliado a outras terapias,
a outras áreas, e realmente é um desafio muito grande a gente colocar as pessoas em movimento, né? Eu acho que isso todo tem um histórico, a questão cultural, né, da valorização do corpo, num extremo que a gente hoje tem a nítida impressão que não é a questão de saúde, né? Mas eu acho que quando a gente tem a consciência, né, desse corpo junto, né, com a mente, né, essa coisa de a gente, durante muitos anos, ter separado o corpo da mente, e hoje o corpo ele paga tem um prejuízo muito grande, né? A gente só se dá conta do corpo quando ele adoece, né? Isso a partir das doenças mentais, as doenças orgânicas também. Então, acho que quando a gente tem a consciência desse todo, que a gente precisa cuidar desse corpo, né? Porque é ele que nos leva para o trabalho, é ele que nos diverte. Como um conjunto, eu acho mais fácil a gente vencer essa barreira do sedentarismo, né? Então, eu acho que é isso, no nosso dia a dia, o quanto a gente pode usar de movimento, né? A escada, claro que respeitando, né, os limites, as individualidades, o quanto é importante a gente acrescentar um movimento no nosso dia a dia. Então, é difícil tirar 1 hora, mas então, no meu dia a dia, eu preciso subir, descer a escada, ir até a padaria, pegar o ônibus, descer antes, aproveitar para caminhar. Acho que já é um bom início para a gente mudar o nosso estilo de vida. E eu acho que é isso. É buscar as atividades com prazer, né? E você ter essa representação do corpo, né, como uma coisa que você não precisa cuidar. Não precisa, porque as atividades intelectuais normalmente são mais, dão um status maior, né? Mas quando você começa a perder a tua autonomia, né, o adoecimento, infelizmente, é o que desperta muitas vezes as pessoas para um cuidado, né, mais integral, né, da pessoa. Só isso, te dar os parabéns. Só mais uma curiosidade. Fazendo uma revisão de intervenções para a síndrome metabólica, entendendo que a síndrome metabólica, a inflamação é um caminho para a depressão como uma doença inflamatória, e a demência também como uma doença arteriosclerótica, e também o Alzheimer, né, também ligado a isso, eu vi que a atividade anaeróbica também tem eficácia. Eu li alguma coisa. Eu queria saber o que você tem estudado. A gente tem mecanismos de ação, quando você faz um treinamento intervalado, por exemplo, treinamento aeróbico, que está associado a uma melhora do perfil imunológico. E aí, consequentemente, você tem ali um perfil das citocinas anti-inflamatórias e toda uma capacidade também de redução do estresse oxidativo. Então, todos esses estudos vêm mostrando que o exercício físico, quando você tem, principalmente por vias de PGC1-alfa, que também vão estar colaborando para essa resposta anti-inflamatória do exercício físico. Só a única coisa que também existe de evidência é que a gente tem que tomar um pouco cuidado, que existe uma relação que parece de J invertido, que seria quando você faz um exercício com uma intensidade muito, muito alta e sem recuperação, isso pode piorar a sua resposta imunológica. Então, ter bastante cuidado e, mais uma vez, por isso é tão importante ter esse exercício, essa intervenção supervisionada por pessoas que tenham conhecimento, porque se você faz o exercício sem supervisão, você pode até piorar ainda mais um resultado que você, talvez, se você não fizesse nada, você não ia ter um prejuízo tão grande. Então, assim, são exceções, mas a gente não pode esquecer que, inclusive, tem até alguns estudos que falam da psiquiatria do esporte. Então, de alguns esportes que podem estar associados a um aumento da prevalência de alguns transtornos mentais. Então, o treinamento de força ele também pode ser benéfico, porque cada vez mais os estudos mostram que o músculo ele funciona como um órgão endócrino também, porque ele tem a produção de diversas miocinas. A irisina até uma delas, mas a gente tem o IGF-1, a gente tem o próprio BDNF. Então, todas essas miocinas, elas podem também estar contribuindo para uma melhora dessa resposta do perfil inflamatório.
Eu queria... Não é exatamente uma pergunta, mas é um depoimento pessoal, já que houve uma pergunta da plateia, trazida pela Maria, a respeito de esclerose múltipla. Eu acho que eu posso contribuir fazendo esse depoimento em relação à questão do estigma. É difícil, eu fiquei aqui protelando para ver se falavam ou não, aí acabei resolvendo falar. Eu tenho esclerose múltipla há 22 anos. E eu sou exemplo assim, de caso, né? Não é a questão de pesquisa translacional, do quanto que o exercício físico é importante. Eu só ando porque, eu só não estou de cadeira de roda porque eu faço exercício físico. E todos os aspectos que foram colocados aqui das pesquisas de forma translacional que você traz me dão bastante segurança de falar, mesmo sendo um caso pessoal. Né? Tem que ter prazer no que você está fazendo e tem que ter confiança e certeza de que aquilo que você está fazendo é parte do tratamento. Esse diagnóstico que eu tive foi em 1996 e foi confirmado em Harvard, estava sendo lançado a medicação, né, a beta-interferon. Eu comecei a usei durante 15 anos, até que os efeitos colaterais eram muito grandes e troquei para fingolimod. O tratamento é esse. Não há a menor dúvida, tem que fazer agora, basicamente, eu faço um tratamento com medicação anti-imune. Né? Mas, se eu não estivesse com o acompanhamento da fisioterapia, que é chato, a beça, mas que você faz sabendo que, sendo chato e às vezes doloroso, vai ser necessário para você ter o resultado de uma vida normal. E um prazer enorme de fazer hidroginástica num dos lugares mais bonitos do Rio de Janeiro, que é o Jockey Club, que você tem 360 graus de céu de Cristo Redentor, Pedra da Gávea, e isso dá um prazer assim, quase que espiritual. Você está em contato com essa natureza maravilhosa de ver que, apesar de tudo, ser carioca é um privilégio e poder, inclusive, morar na Zona Sul e usar uma piscina dessa, mas sem esse complemento, era impossível eu estar funcionando razoavelmente bem. Tudo bem, parei de jogar tênis, parei de fazer sauna, tudo que faz exercício, que produz muito calor, não pode, por causa da minha doença. Mas se você adapta o exercício ao tipo de problema, entendeu? E se a pessoa é convencida disso, então, quando eu comecei, eu usava a teoria, inclusive para os meus pacientes, de introduzir exercício físico com princípios gregos, mens sana in corpore sano. Cada vez mais eu procuro vir a palestras como essa sua, como a do Roberto Lente, em que tem a fundamentação neurocientífica para poder dizer com toda a segurança do mundo que não é só uma filosofia grega antiga, mas é uma coisa científica que, na área de doenças neurológicas, de doenças psiquiátricas e, principalmente, de saúde mental, você tem que colocar o exercício físico, e eu acho que deveria ser colocado preventivamente pelo governo como essencial na educação de uma criança. Eu diria, no mínimo, 1 hora por dia para a criança de exercício físico, todos os tipos possíveis. Então, eu acho que também estou contribuindo com o estigma meu mesmo, que hoje em dia eu posso falar para a plateia assim, olha, eu tenho esclerose múltipla, porque antigamente falar isso para os pacientes, a primeira vez que uma paciente chegou lá para mim, isso em 96, e disse assim, eu tenho uma amiga que agora está com demência, mas graças a Deus não é esclerose múltipla. E eu tinha acabado de ter o diagnóstico, aí eu vi, eu não posso falar que eu tenho essa doença, porque o paciente não vai querer tratar com um psiquiatra que tem demência, né? Quer dizer, uma esclerose múltipla. Né? Então, mas hoje em dia acho que as pessoas já estão sabendo, estão mais confiantes, até sentem confiança em saber que eu enfrento problemas também e a gente pode tratar com várias formas, e principalmente a parte física é um complemento e tanto no tratamento. Temos aqui, eu vou juntar duas aqui da web, que são as duas últimas. A primeira da Jennifer Siqueira. Existe algum estudo na UFRJ que relaciona fatores de risco cardiovascular
depressão e atividade física em idosos? E a segunda, da Juliane Lopes, existe alguma diferença na expressão desses benefícios para atletas que possuem uma prática de exercícios constantes, mas também possuem outros fatores, como a pressão por manter um desempenho e apresentar resultados? São excelentes perguntas. Aqui na UFRJ, inclusive no nosso laboratório, a gente está desenvolvendo um estudo de coorte prospectivo de 4 anos, onde a gente, a cada 6 meses, a gente avalia as pessoas em 4 centros, SESC, Vila Olímpica da Mangueira, Unimontes e Federal de Pernambuco. E nós estamos tentando investigar essa associação, não só de doenças cardiovasculares, mas também de questões associadas à resposta motora, cognitiva e afetiva, como preditores de transtornos de humor, principalmente a depressão, a ansiedade, declínio cognitivo e demência. Então, a gente sabe, na literatura tem bastante evidência mostrando, por exemplo, que pessoas que têm depressão e que têm comorbidade com doenças cardiovasculares, elas têm pior prognóstico e resposta de pior sintoma de depressão. Então, existe bastante evidência. Inclusive, não sei se a pessoa pegou meu e-mail no final, mas pode mandar um e-mail para mim que eu mando, inclusive, alguns trabalhos sobre isso. E em relação aos atletas, isso é muito importante, porque a gente costuma dizer que, infelizmente, às vezes, quando você fala de atleta profissional, você não está falando de saúde, porque existe uma série de problemas no dia a dia dos atletas que podem contribuir para o aumento do estresse e para o aumento de transtornos mentais. Então, há pouco tempo saiu um estudo falando sobre a relação entre exercício físico e saúde mental, e o que o estudo mostrava era que se você faz exercício em excesso, mais de 3 horas por dia, 30 dias por mês, você pode ter um resultado de mais dias onde você se percebe estressado e com tristeza e com depressão, do que pessoas que não fazem exercício com tanta frequência e com tanta duração. Mas, por outro lado, essas pessoas têm o mesmo perfil que os sedentários, né? Então, pensar em atleta é uma questão muito importante, porque aí seria o contrário. A gente cada vez mais tem que ter a psiquiatria envolvida no esporte, para que a gente possa estar tratando os atletas que têm transtorno mental. Porque como existe o estigma também do transtorno mental no esporte. E muitas vezes o atleta profissional ele vai evitar se expor, evitar falar que ele tem um transtorno mental por medo de ser retirado de uma equipe, por medo de perder patrocínio. Então, eles deixam de falar e, consequentemente, eles perdem a oportunidade de estar fazendo um tratamento. Então, isso é bastante importante e também é uma área que está crescendo muito e que tem que ser investigada e que tem que ter uma intervenção mais específica para isso. Essa questão, né, André, do esporte, eu acho ela super importante também em relação ao estigma, porque a gente vê alguns atletas que têm transtorno mental e quando eles podem falar disso, e às vezes são pessoas públicas e ajudam, né, na questão do estigma. Na Inglaterra, eles têm várias coisas assim pequenininhas, anúncios pequenos que passam na televisão, às vezes com um artista, sei lá, de basquete, jogador de futebol, então também tem esse lado. Mas eu peguei o microfone aqui, não foi para falar nada disso. Para dizer que nos meus 8 anos de direção do IPUB, se tem uma coisa que eu acho que a gente conseguiu que foi assim fantástico para todos nós, foi ter conseguido trazer a Andréia para cá. Acho que, se eu pensar em tudo que a gente conseguiu realizar, eu acho que esse, para o Instituto, sem dúvida, foi talvez a coisa mais importante que a gente pôde fazer. Mais alguém? Bom, então vamos encerrar o Centro de Estudos. Ainda vou passar a palavra à professora Andréia para ela dar uma informação. Agradecer muito a palestra dela, que mostra não só o grande desenvolvimento dela como pesquisadora, professora, mas também mostra a pujança dos nossos laboratórios aqui de pesquisa, né?
É um setor que funciona constantemente produzindo pesquisa de alta qualidade. Vou passar a palavra à Andréa e encerrar a sessão. Obrigada, Maria. Obrigada, professor. Realmente é uma coisa que sempre me emociona eu saber que, para mim, hoje, estar aqui é a realização de um sonho, porque um dos meus maiores pesadelos todos os dias era pensar, se eu não estivesse mais aqui, quem ia segurar essa bandeira do exercício físico nas extensões, na pesquisa, no ensino. Então, conseguir esse espaço aqui, eu tenho que agradecer todos os dias, professora Maria, por essa oportunidade. A única coisa que eu sempre falo é oportunidade, é dar oportunidade para as pessoas que querem trabalhar e que querem fazer alguma coisa para melhorar esse país. Eu acho que realmente a gente não tem um momento para reclamar das coisas, a gente tem que praticar, fazer as coisas acontecerem. E é isso que a gente tenta fazer aqui no Instituto de Psiquiatria todos os dias. Fazer as coisas acontecerem e fazer alguma coisa para melhorar esse país. Bom, eu vou finalizar então aqui falando que na semana que vem a gente não tem o Centro de Estudos, porque é feriado, mas no dia 26 de abril, então, a gente tem o Centro de Estudos com o professor Márcio Amaral. Todo mundo vem fazer pergunta para o professor Márcio Amaral, perguntas bem difíceis. E ele vai falar sobre 4 afirmações a um suicida em potencial. Então, bom fim de semana para todos.